Olá, pessoal do Já Passei Educação. Olha, tá uma chuva de concursos, muitos concursos e você não pode perder as oportunidades, né? Quero convidar vocês para acompanhar mais esse edital, né? Esse edital aqui para vocês do município de Atibaia, município muito bacana, né? Um município para quem conhece que tem uma boa qualidade de vida, né? E a cidade de Atibaia é uma cidade que é turística e tá com oportunidade. E você vai ter o curso aqui no Já Passei de professor 30 horas e professor 32 horas. Olha só, IBAN, né? IBAN, banca aí também que tem feito bastante concurso, já conhecida, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. E olha só os cargos que estão previstos: diretor de escola, ensino superior, pedagogia, né, com habilitação em administração escolar. A pedagogia atual já traz isso, né? E 5 anos de docência, 40 horas, 6.959, são 3 vagas, R$ 116. Professor 30 horas, ensino superior completo em pedagogia, 30 horas, 16 vagas, 4.113. Inscrição tá carinha, né? 116. O professor 32 horas, que tem ensino completo em pedagogia, 32 horas, 17 vagas, 4.387. Um pouquinho mais, 116. Aí você tem intérprete de Libras, né, que tem que ter o certificado de proficiência de Libras, 32 horas, 2 vagas, 4.387. O professor de artes, que tem que ter licenciatura de artes, 33 horas, 6 vagas, 4.525. Professor de educação física, tem que ter licenciatura na área e registro no órgão de classe, né, no CREF, 33 horas, 5 vagas, 4.525. E supervisor, olha, supervisor também, hein? Ensino superior com habilitação em administração e supervisor, 5 anos de docência de experiência e 3 anos de experiência como diretor, 40 horas, uma vaga, 6.959, né? Eu tenho feito muito concurso de supervisor aí, até porque é um laboratório para mim também fazer concursos, né? Então, quem está falando com você é o professor Fábio Inácio, nem me apresentei, né? Professor Fábio Inácio, e eu tenho acompanhado aí os concursos, algumas pessoas me conhecem, falam comigo, e eu procuro assim apresentar o edital e ir dando algumas dicas importantes, né, para você. Uma primeira dica é: conheça o edital. É a regra do jogo, e se você conhece o edital, você sai na frente. Olha só, inscrições, né? Então, o que você precisa aí quando você for tomar posse? Você tem que satisfazer as seguintes condições, né? Após a habilitação no concurso: ó, ser brasileiro, nato, ter 18 anos no mínimo, né? Obrigações do serviço militar, sexo masculino, todos os direitos políticos, né? Pleno gozo dos direitos civis, políticos, não receber proventos de aposentadoria de que trata o artigo 40 da Constituição, admissão no exame pré-admissional, né, exame físico e exame de saúde, né, não haver sofrido no exercício da atividade pública penalidade, demissão, exoneração, e, né, tá ali com a sua vida tranquila. Período de inscrições de 26 de agosto a 28 de setembro de 2023, aonde você vai fazer inscrição no site do IBAN, sp-concurso.org.br. E lá você sempre vai acompanhar todas as informações do concurso. Gente, local de prova, tudo sempre pelo site, né? Então, é importante você estar atento a isso. Se você tem algum tipo de necessidade especial, seja você está temporariamente com dificuldades de mobilidade, ou você está com baixa visão, enfim, você tem alguma condição especial, ou por ser deficiente ou não, você tem que mandar isso, né, por SEDEX para o IBAN, para que ele possa providenciar as condições necessárias para que você possa fazer a prova. E claro, você tem que anexar o laudo sempre atual e ter expedido 24 meses antes, né, da prova, certo?
Qualquer dúvida, você pode acessar lá o e-mail do IBAN, atendimento@ibansp-concursos.org.br, que você terá as dúvidas esclarecidas. Pessoas com deficiência, né, também. Se você foi jurado também, você tem que, serve para critérios de desempate, você vai mandar também aí via SEDEX, né? Os procedimentos para inscrição, você vai acessar o site IBAN, vai entrar no link, né, e imprimir o boleto, tudo certinho. Evite pagar o boleto em supermercados, casas lotéricas, né, porque a banca não se responsabiliza. Procure sempre pagar ali no seu aplicativo de banco ou mesmo no banco. Não é permitido pagar com Pix, DOC, depósito, tá? Então é sempre ali diretamente com o boleto e o seu aplicativo, sempre. Depois você vai ver a partir de 2 dias úteis se sua inscrição está deferida, né? Se foi aceita, lá se está tudo certinho. É sempre bom conferir para não ter nenhum problema. É raro dar problema, mas é importante conferir. Olha só, vai ter 2 momentos de fazer a prova. Então o bloco A, né, que provavelmente é de manhã, vai ter diretor de escola, professor intérprete de Libras e professor de educação física. E o bloco B, professor 30 e 32 e supervisor de ensino, né? Bom, caso seja efetuado mais de uma inscrição para empregos pertencentes ao mesmo bloco, com exceção dos professores de 30 e 32 horas, será considerado aquele que o candidato estiver presente, né? Aqui saiu um errinho aqui no edital. Mas, então, obviamente, aqui você vai ter o curso para o professor de 30 e 32. Qual é a vantagem de ter o curso, gente? É você ter todas as aulas, todas, dos autores pedagógicos, né, das legislações, PDF, questões, vários professores ali, né? São vários. Aí já perguntaram, não, são vários professores, tá? Vários professores, cada um falando ali de uma área. Bom, isenção, né? Então, como a taxa tá cara, a isenção é importante. Não sei, eu sempre falo isso porque assim, às vezes o vídeo vai ao ar, já passou o período da isenção porque é muito curtinho. Então, se você estiver desempregado, você tem direito à isenção, aí você tem que mandar cópia da carteira de trabalho, né, com todas as condições que mostram que realmente você está desempregado. Ou se você nunca trabalhou também, né? Doador voluntário de sangue, né? Então tem que ter 3 doações no mínimo nos últimos 12 meses. E o trabalhador que ganha até 1,5 salário por mês também, né? Também tem aí isso. E o período, né? Tem que ser no dia 29 e 30 de agosto. É bem curtinho, por isso às vezes não dá tempo, né, das pessoas fazerem isso. Mas aí você tem que enviar um e-mail lá, isenção, anexando os documentos até o dia 30 de agosto, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Então é bem rapidinho, você tem que fazer isso. Candidato com deficiência, né, tem 5% da reserva de vagas. Você tem que enviar toda a documentação, laudo da deficiência que é considerada, né? Não é qualquer coisa. A gente às vezes vê pessoas assim, eu tenho um problema no joelho, mas aí não é deficiência, tá? Então, dependendo, não é, né? Às vezes é só que nem eu tenho desgaste, né, do joelho, isso não me coloca como candidato com deficiência, tá? Então, tem que ler, né, e saber quais são as deficiências consideradas e, claro, você tem que mandar para o SEDEX também. Veja, é por SEDEX, tá? Referente, Prefeitura de Atibaia, concurso público, né, de 26 tal, impreterivelmente, e tem que estar lá os documentos necessários, né? E aí, claro, o candidato vai participar do concurso, igualdade de condições, né, com os demais candidatos, com relação à avaliação, nota de corte, duração, data, horário, etc. Candidato afrodescendente, então em Atibaia também. Aí você tem uma reserva de 20% das vagas, né? Para concorrer, você tem que especificar lá no seu formulário de inscrição essa opção, tá? Então a opção de candidato afrodescendente. E aí a comprovação, né, normalmente é feito por heteroidentificação. Então, eu vou falar que sou, mas não sou, aí vai dar problema. Você pode ser até
desclassificado, né? Então é importante você fazer tudo certinho. Eu sempre falo, quer entrar no poder público, entra pela porta da frente, entra com tudo certo, para você não ter problemas, né? Não ter problemas. Olha só, modalidade de provas. Então nós vamos ter provas objetivas, dissertativas e de títulos, né? Lembrando que as objetivas e dissertativas, elas são de caráter classificatório e eliminatório, né? Então tem nota mínima, né? Agora o título não, o título é meramente classificatório. Então vamos lá aqui para as provas objetivas, né? Vamos falar das provas objetivas e aí você tem as provas no dia 19 de novembro de 2023, tá? Então 19 de novembro de 2023. E aqui o edital publicado, né? O edital publicado, você vai ter lá todas as informações e no dia 11 de novembro você vai ter publicado o local da prova, aonde você vai fazer, tá? No dia 11 de novembro, não esqueça, anote aí na sua agenda, tá? Bom, aí aqui aquelas recomendações, né? Sempre tem as recomendações da banca ali. A prova tem duração de 3 horas e meia, né? Para os professores de 30 e 32, que terão um tempo adicional de 30 minutos. Então, quem vai fazer para os professores de 30 e 32 tem 30 minutos, tá? Para fazer, né? Então, que farão simultaneamente a prova para os empregos de 30 e 32. Então, tem um tempo adicional ali e aí você terá 4 horas. Então, 4 horas para você fazer a prova. Todos os cargos, né? Então, vai ter língua portuguesa, 10 questões, valendo cada uma. É um ponto, né? Conhecimentos gerais e legislação, 18 valendo 1. E específico, 12 valendo 2 pontinhos aqui, tá? Então, assim, gente, é importante que você trace uma estratégia de prova. Olha só, né? Se você tem... É por isso que é importante você analisar provas anteriores. Como que eu tenho obtido bons resultados ficando nas primeiras classificações, né? Às vezes ali entre os 5, 4, 3, né? Alguns primeiros lugares, é sempre traçando uma estratégia. Então, assim, tô fraco em língua portuguesa, então eu não posso chegar lá na prova e acertar 4, 3, né? Porque isso vai me derrubar na classificação. Então, o ideal é você, por exemplo, de 10 questões aqui, acertar 7, 8, né? Fazer 80% de língua portuguesa. Professor, é muito difícil, não consigo. Então, tenta se esforçar para atingir o máximo possível. Conhecimentos gerais específicos também, né? Legislação, uma coisa que cai bastante e que cai em todos os concursos. Então, uma coisa que você vem estudando sempre, LDB, ECA, Constituição. Então, você vai acumulando. Como eu falei, tem vários concursos. À medida que você vai fazendo e você vai traçando estratégias, você vai melhorando os seus pontos fracos e, obviamente, vai conseguindo melhores classificações, né? Então, olha só, diretor de escola, para você ser aprovado, né, estar na lista, você tem que estar entre os 19 candidatos com melhor nota, né? E o primeiro da lista especial deficiente e o primeiro da lista de afro, tá? Então, só esses candidatos aí serão habilitados. E para isso, eles têm que ter no mínimo 50% do total dos acertos da prova objetiva. Feito isso, a prova dissertativa dele será corrigida. Então, eu participei recentemente de um concurso, onde eu fiquei ali entre os 10 habilitados, né? Fiquei acho que na 4ª colocação, e aí tive a minha nota dissertativa corrigida, acabei pulando lá para a 1ª colocação. Então, olha a importância da dissertativa. Só que você tem que se preocupar primeiro com o quê? Com a objetiva. Tem gente que às vezes começa a prova fazendo a dissertativa. Gente, eu não aconselho muito. Por quê? Mas cada um traça a sua estratégia. Porque para você chegar na dissertativa, para você ter a sua dissertativa corrigida, você tem que ter feito uma boa objetiva, né? Então não adianta você, por exemplo, gastar mais da metade do tempo da sua prova com a dissertativa e depois você fazer uma péssima objetiva e não tirar 50%, porque aí você nem vai ter sua prova corrigida e nesse caso aqui você tem que estar entre os 19 para diretor. Para professor 30, você tem que estar entre os 84
com melhor nota, né? Então, os 84 candidatos na lista geral, os 6 da pessoa com deficiência e 22 de afro. Todos esses têm que obter no mínimo 50%. O primeiro critério é, obteve 50, ok. Aí vai fazer a lista, os 84 primeiros estão ali habilitados. E os demais? Não, os demais estarão desclassificados, tá? E professor 32, 89, né? 6 de deficiente e 24 de afro. Então, importantíssimo isso, tá? Intérprete de Libras tem que estar entre os 10, professor de arte entre os 32, né? E aqui, deficiente 1, afro 3 em Libras, 32 para artes, 2 para deficiente, 8 para afro, né? Educação física, 26, 2, 7, e supervisor de ensino, 5, né? Na lista geral, e o primeiro na lista de deficiência, o primeiro na lista de afrodescendente. Professor, é impossível ficar em primeiro lugar. Não é impossível. É difícil. Não pense assim, né? Eu já pensei muito assim e hoje eu consigo fazer isso, sempre com estratégia, sempre estudando bem, tendo material, né? Então, já passei, ajuda bastante, né? Inclusive na última prova que eu fiz eu dei umas olhadas lá em algumas aulas, me ajudou bastante. Então, vale a pena você comprar o curso. Eu estou falando de experiência própria, de vivência. Não é aquela pessoa que fala aqui com vocês e não vive o concurso. Eu vivo o concurso, eu vou para a porta, eu faço, né? Então, é importante isso, é a vivência que a gente tem, a gente observar o dia, como que acontece, as coisas que acontecem. Então, olha só, é importante você chegar no local com antecedência, você conhecer o local, tá? Olha só, se você não tem o documento, é sempre um documento com foto que você tem que levar, né? Então, não vá deixar tudo pro dia do concurso, né? No dia do concurso eu vou procurar meu RG, no dia do concurso eu vou procurar meu documento. Não, isso você tem que fazer um dia antes, deixar o seu estojo prontinho, lápis, caneta, borracha, documento dentro do estojo ou dentro da sua carteira, né? Celular, tira todos os alarmes do celular. Gente, eu acabei de fazer prova outro dia desse, tocou celular na hora da prova, candidato que foi desclassificado. Então, evita, né? Vamos evitar para a gente conseguir o nosso objetivo. Então, documento sempre com foto, né? Muita atenção nisso, para você não sofrer qualquer tipo de problema. Não pode boné, gorro, chapéu. Por exemplo, o dia que eu fiz o concurso estava muito frio, tinha muita gente de gorro, mas na sala de aula não pode. Celular, gente, tablet, aparelho eletrônico, se puder não levar, ótimo, evita, porque você pode ter problema. Eu gosto de usar protetor auricular por causa do barulho, óculos de sol. Não pode, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você precisa de algum tipo de aparelho auditivo, você tem que informar a banca, já falamos disso, né? Então, sempre importante. Você vai receber a folha de respostas, cuidado na hora de passar o gabarito, gente, muita atenção, porque se você erra uma questão, tudo que eu estou falando aqui aconteceu no último concurso, né? Infelizmente, para as pessoas é um aprendizado, não é uma crítica, não, de forma alguma, acontece, né? Uma vez eu esqueci o alarme e a minha sorte é que não tocou porque acho que tinha acabado a bateria do celular. Mas, gente, às vezes a gente tem que estar muito atento, principalmente quando a gente tem o objetivo de passar, né? De estar lá. Candidato sempre leva caneta de tinta preta ou azul. Cuidado ali para você não preencher duas questões, né? Erradas. Preste muita atenção nisso. Os 2 últimos candidatos saem juntos, né, para assinar a ata da prova. Você tem que devolver a folha de resposta, respeitar toda a banca sempre, né? Prova dissertativa. O grande drama das pessoas é a prova dissertativa. Só que tem gente que concentra tanto na prova dissertativa que esquece da objetiva. Gente, é um passo de cada vez. Para você chegar na dissertativa, você tem que passar pela objetiva. Não adianta você fazer aquela redação maravilhosa, linda,
e na prova dissertativa você tirar 40%, que aí eles nem vão olhar a sua dissertativa. Você investiu tanto para escrever e eles nem... Então, assim, primeiro foco na objetiva, passar na objetiva. Aí, a dissertativa. Você vai para a dissertativa. Cuidado para você não enfatizar uma coisa antes da outra, né? Senão, você não chega aqui, tá? Então, olha só, você tem que ler essa parte do edital com muito carinho. Por quê? Né? Primeiro, você não pode, na dissertação, identificar ela. Existe o campo lá para você assinar, mas dentro da dissertação jamais. Aqui tem os critérios, olha só, critérios para a atribuição dos pontos. Então, uma prova dissertativa, né? Conteúdo, 10 pontos, perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico relativo ao tema, consistência dos argumentos, clareza e encadeamento. Então, tudo isso é importantíssimo. Estrutura, avaliação. Se você não falar do tema, ficar ali tangenciando, enrolando, só enchendo linha, você perde ponto. E essa prova ela vale de 0 a 40. Olha a importância de uma dissertativa. Você lembra do que eu falei da minha experiência prática recente, hein? Fiquei em quarto, empatado com o terceiro e com o segundo. Olha só, empatado, né? Eles estavam na minha frente por critério de desempate. E o primeiro colocado, 2 pontos na minha frente. O que aconteceu na dissertativa? O primeiro, claro, tem recurso ainda, né? Mas o primeiro foi eliminado na dissertativa, o segundo na dissertativa eliminado. Pode ser que eles ganhem o recurso, obviamente. O terceiro ficou 20 pontos abaixo da minha dissertativa. E o que aconteceu? Pulei na frente. Então, é importante a dissertativa? Sim, é importante e ela pode te garantir a vaga no concurso. A estrutura, olha só, 10 pontos. Então, respeito ao gênero solicitado, se é uma dissertativa, você tem que escrever uma dissertativa. Progressão textual, articulação das frases e parágrafos, né? Às vezes a pessoa começa a escrever uma coisa, daqui a pouco não tem uma coesão ali do texto, né? Você tem que ir puxando, né? Introdução, desenvolvimento, tá? Exigido, conhecimento exigido, adequação do nível de linguagem, não pode usar ali linguagem informal, né? Abreviações que a gente usa às vezes até no WhatsApp, isso não é permitido de jeito nenhum. Bom, para você ter sua prova corrigida, você tem que ser habilitado na prova objetiva. Olha aqui, né? Então não adianta nada. Fiz uma redação maravilhosa, mas faltou tempo para responder objetiva. Fiz tudo correndo, chutei um monte. Aí você tira 40%, 45%, 48%, é eliminado, né? Ou você tira 50%, mas um monte de gente tirou mais que você, então você também não vai para a etapa da correção da dissertativa. Então, os candidatos que obtiverem nota na prova dissertativa, né, que forem para ser corrigidas, terão que ter no mínimo 20 pontos, né? A que eu fiz era no mínimo 50, e teve candidato que tirou 40, então foi eliminado, tá? Então você precisa ter no mínimo 20 pontos, é metade da prova dissertativa. Títulos, né? Então os títulos são para todos os empregos, né? Empregos, veja que fala emprego, por quê? Lá emprego público. Professor, por que é emprego público? Porque é uma outra modalidade de regime jurídico lá, que provavelmente nós vamos comentar aí nas legislações, tá? Mas tem estabilidade, claro, a mesma coisa, tem estabilidade. Então, doutor, né? Você, se tiver um doutorado, você vai ganhar 5 pontos, mestre, 3 pontos, e lato sensu, você pode entregar até 2, aquela de 360 horas, valendo 2 pontinhos aí, né? Curso de graduação, essas coisas não contam porque já são exigência do edital. Você vai enviar por formulário, né, preenchido e assinado, sempre ali utilizando as extensões até 500 KB, né, PDF, PNG, JPG ou JPEG. Quem tiver dificuldade sempre pede ajuda para alguém aqui. A lista final, olha aqui o desempate, né? Eu estava comentando com vocês o meu caso, olha lá, no desempate,
Quando empata, o que prevalece? Quem tem mais de 60 anos, depois quem tirou mais nos conhecimentos específicos, que foi o caso, né? Por isso eu caí 2 posições lá, porque eu tive menor do que os outros 2 candidatos no específico. Língua portuguesa, prática profissional, candidato com 60 anos, inferior a 60 anos. Aí vem os mais velhos ou quem exerceu a função de jurado, tá? Recurso. Entrei com recurso para isenção de pagamento, não consegui, você pode, toda a fase do edital tem prazo de recurso ali de 2 dias úteis, né? Recurso, gente, tem que ser sempre objetivo, né? Não pode ali ficar, aqui tem até um limite, né? Olha aqui, de 2.500 caracteres, mas você tem que ser muito objetivo, não adianta ficar criticando a banca, reclamando da vida, isso não resolve, tá? Não resolve recurso. Eu fiz uma prova recente, também teve problemas de elaboração de questões e tal. Eu não fiquei escrevendo lá, a banca é não. Eu falei, olha, a questão está errada, por isso, e porque utilizou uma legislação que já está revogada. Ponto. De acordo com a lei, pum, acabou, né? Pediu tal conteúdo, não está no edital, a questão deve ser anulada. É assim que a gente tem que fazer e mostrar o edital, né, e onde não está, certo? Então, convocação e contratação, não vou falar disso aqui, porque isso aqui é depois, né, gente? Aí tem os documentos aqui que você precisa levar para a prefeitura quando você já tiver passado, já tiver sido chamado, enfim, né? Aí tem aqui, exames, né, RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, conta de banco, foto, quantidade... dos filhos também, né? Tudo para você efetivar lá na prefeitura. Então aqui eu vou deixar para depois, quando você tiver aprovado, você vem aqui e olha isso, né? Então, aqui, né, quando você aceita, você está autorizando, né, os usos dos dados para essa finalidade específica do concurso, de acordo com a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que garante que suas informações serão usadas apenas para efeitos do concurso do IBAN. Aí aqui todas, né, recomendações, endereços da banca, contato, enfim, né, a parte final aqui do edital. Aqui as atribuições, se você tiver alguma dúvida, o que faz o professor, o que faz o diretor, o intérprete de Libras, né, de artes, enfim, aí você vai ler aqui, certo? O anexo das provas, que é a parte mais importante, então língua portuguesa, olha o que eu falei, né? Olha como é enxutinho o de língua portuguesa, acentuação, ortografia, classe, concordância verbal, né? Regência, normas da língua culta, bem enxutinho o de português, né? E aqui está de nível fundamental completo, né? Bem enxutinho, e de matemática também, aí nível médio aqui, né, língua portuguesa, aí já um pouquinho mais, então a mesma coisa, né, matemática, aí vamos para o de nível superior, que é o do nosso curso aqui. Então, olha só, questões que possibilitem avaliar, também está enxutinho, né, norma culta, ortografia, acentuação, eu acho que vai ter até uma revisão aí do edital, porque eu não lembro de ter cargo médio, não, tem intérprete, né, eu acho que tem intérprete. Informática, né, informática, aqui também do cargo de nível superior, aí Windows, pastas, Excel, Office 16, Word, PowerPoint, correio eletrônico, sempre as questões aí, é importante você pegar muitas questões aqui para você estudar essa parte de informática, né, quando é o caso no concurso, tá? E diretor de escola e supervisor, aí tem aqui os textos, né, do Mel High School, um texto clássico, aí Lilian Moran, José Moran, metodologias ativas, né? Então, bastante textos conhecidos aqui da Regatieri, Interação Escola-Família, Subsídios para Práticas Escolares, Mário Sérgio Cortella, Crispino, são livros aqui bastante conhecidos. Da Jussara Hoffmann, Avaliar para Promover as Setas do Caminho, Paulo Freire, né? Então, um edital assim com autores bastante clássicos. E a legislação, né? Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, BNCC. Veja como as bancas cobram
logicamente sempre as mesmas legislações, então é importante você ir acumulando isso. Olha, eu estudei bem para a prova LDB, LDB tem várias atualizações, hein? Então muita atenção, porque teve várias atualizações. O Plano Nacional de Educação, Política Nacional na Perspectiva da Inclusão, também documento que cai bastante, diretrizes operacionais do atendimento especializado, educação especial, as diretrizes para a educação infantil, cai muito, né? Diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos, também cai bastante, indicadores da qualidade na educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnicas e ensino da cultura afro. Aqui tem um do Instituto Alana, né, o desemparedamento da infância. Isso não é tão comum aparecer nos editais, é importante. Tem os desenvolvimentos, os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, o OBS, esse é bastante comum. Reimaginar nossos futuros juntos, enfim, e legislação municipal. Aí você tem o plano municipal, o regimento, o currículo, o código de ética e a política da primeira infância de Atibaia. Então, alguns documentos aí da legislação municipal. Professor todos, né? Aí aqui a aprendizagem visíveis, né? Da Júlia, metodologias ativas, do Moran, ensino híbrido, culturas escolares, cultura de infância, socializações da Maria Carmen Silveira Barbosa, educação para a democracia da Benevides, também um texto bastante... cai bastante, metodologias ativas, da Marilza, que é as relações integração escola, da Eliane Cavaleiro, né, racismo e antirracismo, repensando a escola na educação, didática, embates contemporâneos, pedagogia da autonomia, do Paulo Freire, livro que cai demais, né? Jussara Hoffmann, avaliar para promover, aprendizagem visível, do John Hattie, né? Acho que é assim que fala o nome dele. Délia Lerner, ler e escrever, também, o livro cai bastante. Educação especial na escola inclusiva, Rosângela Machado, enfim, ó, a educação especial, né, da Edilene Rópoli, também um clássico aqui. Professores, proteger, transformar e valorizar, do Antônio Nova, né? Então também aí um autor bastante conhecido. A Thelma Vinha, educador, moralidade. Isabel Solé, estratégias de leitura. Thelma Vaz, diálogo e ensino e aprendizagem, outro clássico. Zabala, né? Antônio Zabala, como aprender e ensinar competências. E Grant, aqui o planejamento para compreensão. Então, um edital bom de estudar esse edital, né? Com autores bem conhecidos, naquela banca que às vezes traz um autor lá que você fala, nossa, nunca li essa pessoa, eu sei quem é, né? Nunca ouvi falar, né? Parece música do Zeca Pagodinho do Caviala, né? Eu ouvi, mas nunca comi, sei lá, não sei mais o ritmo da música. Então, Constituição, também aí, ó, ECA, né? Constituição Brasileira, o ECA, com os artigos, o que é importante, porque aí você não precisa ficar estudando o ECA todo. A LDB, né? A LDB tem bastante atualização, viu, gente? Inclusive do ano de 2023, a BNCC, Política Nacional, PNE, então as diretrizes para o atendimento educacional especializado, educação infantil, ensino de 9 anos, relações étnicas, qualidade, ó, a mesma coisinha aqui, né? Documentos da Unesco, da UBS, esse reimaginar aqui também não é tão comum, né, cair, mas é bom. Esse do Instituto Alana também é um texto muito bom, mas também não é comum cair. E aqui as leis municipais, né? Plano municipal, regimento, política nacional de primeira infância, o currículo municipal, enfim. E aqui os específicos, né? Diretor de escola, uma série de textos aí, né? Do Paulo Foch, né? Sempre erro o nome dele. O que os bebês fazem, também bastante conhecido. E você vai ter para diretor, a gente não tem um curso específico para diretor, mas boa parte desses textos aí tem no canal do Já Passei Educação, tá? Vitor Paro, né? O Ilma Passos,
projeto político-pedagógico. Então, bastante interessante esse edital, gostei. Eu gosto de edital assim, tá? Um pouco enxuto, com autores clássicos, né? Clássicos não, autores que a gente vê no dia a dia da educação, que tá ali, sabe? Tem banco às vezes que quer, né, ser mais realista que o rei, pega textos muito desconhecidos, nada a ver. Então, aí a gente sempre fica assim, meio assim, né? Base Nacional Comum para o professor de 30, então aí bem legal aqui, você tem todo o conteúdo, organização do ensino fundamental em ciclos, as 100 linguagens também, a experiência de Reggio Emília, né, na Itália, que é um livro sensacional. As práticas da linguagem oral, gêneros orais e escritos, Emília Ferreiro, né, que faleceu recentemente, Emília Ferreiro, reflexões sobre a alfabetização, afinal que os bebês fazem no berçário, olha aqui, né, o universo na sala de aula, pedagogia do alfabetizar, da Iglê Franchi, interações com o olhar, multimodalidade na alfabetização. Então, todos esses autores aqui, a Tizuko Kishimoto, jogo, brinquedo e brincadeira, também clássico, escrever e ler, como as crianças aprendem, sistema de escrita alfabética, aqui bastante coisa de alfabetização, né? Paniza, didática de matemática, Catismole, ler, escrever, resolver problemas, também aí livros clássicos. Aí você tem o intérprete de Libras, né? Professor intérprete de Libras, e aqui os conteúdos específicos, professor de arte também, conteúdos específicos, educação física, né? Enfim, aqui você vai tendo os específicos. Aqui o formulário para candidato com deficiência, né? Então aqui você tem que anexar esse formulário, né? Se você vai enviar sua documentação, e também aqui o formulário para entrega de títulos, tá? Formulário para entrega de títulos também aqui colocado, que você tem que preencher aqui certinho e anexar. Ok? Olha aí, edital bom, né? Edital bom de fazer, vale a pena. Eu acho que você comprando o curso, você já vai ter meio caminho andado, né? Meio caminho andado, importante. Aí aqui, o meu cenário aqui, vocês estão vendo a mala ali, né? Hoje eu estou num lugar, amanhã eu estou em outro, né? Semana que vem estarei em Santos, estarei em Cubatão, depois vamos ver Barueri, aí volta para Santana de Parnaíba, enfim, né? Estou sempre ali percorrendo as cidades. Então, importante, vai ter a descrição do curso aí, certo? E ó, vamos lá, tá bom? Grande abraço e até a próxima.